que tem um negócio que o Edu falou e tem muito sentido com uma das minhas palavras para esse ano, e que é generosidade. Né? Então olha como a generosidade mudou a vida do Eduardo, né? E eu tenho uma história muito interessante com generosidade, mas antes eu preciso contar um epílogo disso daqui, né? Acho que eu já devo ter contado em algum lugar, mas só para resumir. No momento que eu fui batizado, né, a história muito rápida foi o seguinte: eu não sabia ainda direito o que era o batismo, né? E aí eu perguntei para Deus, falei, Deus, eu devo ser batizado? E no outro dia, uma pessoa apareceu com um celular e mostrou, e falou, nossa, eu não sabia que era para você, mas eu escrevi isso e vim para cá para te mostrar isso. O que é isso? E aí ele mostrou escrito, e tinha a data que ele tinha escrito, eu tenho um print disso, ele dizendo assim, poxa, em verdade vos digo que só quem nascer de novo da água e do Espírito, né, pode entrar no reino dos céus. Em resumo, ser batizado. Eu falei, caraca, então Deus me respondeu, né, muito rápido. E aí então eu já entendi que eu precisava ser batizado, e enquanto eu já tinha decidido isso, que era um direcionamento de Deus, eu comecei a estudar sobre o que era batismo. Beleza. Então, comigo, as coisas com Deus têm acontecido dessa forma. E agora, falando sobre generosidade, aconteceu uma nova. Eu não sei se foi pra vocês. Eu acho que não. Quando começou agora, né? Eu fui pra Israel pela segunda vez no final do ano passado. E eu fui junto com o Kepler e algumas outras pessoas, né? Foi o Cláudio Duarte, foi uma galera legal. E aí a gente foi visitar várias startups, falar de negócios, e a gente também foi fazer o nosso tour de espiritualidade, digamos assim, né? É muito legal. E aí, o Kepler me convidou para ir na viagem. E o Kepler, uma pessoa muito generosa, ele não queria deixar eu gastar nada. Ele não queria deixar eu gastar nada. Ele me deu um bolinho de shekels, assim que eu cheguei. Aí ele falou, toma aqui, me deu no aeroporto. Eu falei, não, pelo amor de Deus, que isso? Ele falou, toma aqui, ó, é seu, você é meu convidado, te tratar bem e tal. Eu falei, porra, tá bom, né? Um bolo de shekels, assim, eu não sei, devia ter... A moeda do local lá. Devia ter uns, sei lá, $1.500, talvez, alguma coisa assim, né? Se fosse converter. Aí eu peguei, ficava com esses cheques no bolso. Aí todo dia a gente ia lá, tinha um passeio, tinha alguma coisa, alguma visita, a gente ia em algum lugar. Aí eu queria pagar. Aí ele falou, não, você não vai pagar. Eu falei, caraca. Aí chegava de novo, eu vou pagar. Você não vai pagar. Vou pagar, você não vai pagar. Aí eu tentava pagar escondido. Aí você não vai pagar. Eu não deixava pagar nada. Nada. E eu lá vivendo assim, poxa, hotel incrível, experiência incrível, tudo incrível. E eu não pagava nada. Aí chegou no penúltimo dia, a gente foi visitar um lugar, uma igreja e tal. Aí tinha um negócio de oferta, né? Oferta, que é aquilo que você geralmente oferta, né? Para Deus, para alguma causa, alguma coisa que você tira no coração. Aí eu peguei todo o cheque que estava no meu bolso, eu falei, cansei. Não posso gastar nada, então eu vou ofertar tudo isso. Tum! No que eu botei esse dinheiro, esses $1.500, mais ou menos, né? Sei lá quantos cheques eram. Eu senti no meu coração exatamente o seguinte. É muito fácil doar o dinheiro dos outros. Você tem que doar o seu. E eu senti isso muito nítido. E aí passou 2 minutos, a gente tava numa turma, né? Aí uma mulher que tava lá, chamada Patrícia, ela tava assim, aí tava todo mundo olhando pro mesmo lugar. Essa Patrícia olhou pra trás assim, ó, olhou pra mim, ela veio andando até mim, ela fez umas perguntas muito estranhas, ela falou assim, ó, você é um ofertante no reino de Deus? Aí eu olhei, eu falei, sim, né? Eu faço algumas ofertas assim, esporádicas e tal. Fiz, né? Aí eu falei, sim. Aí ela falou assim, mas você tem sido generoso? Aí eu falei assim, aí eu olhei pra cima, pensei. Falei, perto do que eu poderia ser, eu acho que não. Aí ela começou a chorar. Chorar muito, imediatamente. Aí ela falou assim, eu senti de Deus, Deus mandou eu vir aqui te perguntar isso e dizer que a minha vida mudou quando eu comecei a ser mais generosa. E quando isso aconteceu, eu tinha acabado de fazer essa oferta, entendido que a palavra por meu ano era ser mais generoso. Então, o que isso mexeu comigo? Isso mexeu comigo num questionamento que eu estava me fazendo sobre se eu devo dar o dízimo e se eu devo ofertar mais. Era essa a pergunta que eu tinha feito um dia antes. E aí eu entendi que sim, que eu precisava ser mais generoso, que eu precisava fazer mais esse tipo de coisa, mas ainda não entendi um pouco do conceito disso. Então, de lá para cá, o que eu fiz? Eu comecei a ser muito mais generoso que eu era, sem saber ainda exatamente o porquê, e agora eu estou no processo de estudo e aprofundamento sobre esse assunto especificamente. Então eu quis compartilhar isso pelo fato de
a generosidade ter mudado sua vida. Da hora. E eu ter recebido uma palavra sobre o quanto mais eu devo ser generoso. E o quanto isso daqui, de fato, é um princípio, um mover importante na nossa vida. Né? Cara, o dinheiro, a busca pelo dinheiro fácil te torna vulnerável. Né? E o maior problema é quando a busca pelo dinheiro fácil te traz alguma pequena vitória. Né? E então, o cara que entra no cassino e tem uma pequena vitória, ele geralmente tende a perder tudo, porque ele fica tão confiante que ele acha que isso aqui vai acontecer sempre. E quando você perde, você ancora, né, o ganho. Tem que recuperar, né? Você precisa recuperar. E eu já busquei dinheiro fácil algumas vezes na minha vida. Eu aprendi uma lição dura, né, que eu falo daqui a pouco. Mas um desses momentos foi em 2011. Né, eu já te falei isso. Em 2011 a gente teve um IPO aqui na Bolsa, tipo, várias IPOs acontecendo. Então, uma empresa estava começando a ser negociada na Bolsa. Essa empresa se chamava Abre11, né? Eu lembro, hein? E para mim, eu tinha ouvido de uma pessoa que eu super respeito e admiro, né? De que esse IPO ia ser um sucesso. E não tinha chance de dar errado. E ele garantiu que isso ia acontecer. Você achou que você ia fazer a sua tacada? E aí, quando você mistura a ignorância com a ganância, você acredita que existe um dinheiro fácil, e foi o que eu imaginei. Então, eu peguei meu capital, alavanquei o meu capital em 6 vezes nesse momento. Então eu misturei a ignorância com a ganância, alavanquei meu capital, bicho, all in. E aí, não, só adendo, porque não era só o seu capital, né? não era meu capital, tinha alguns amigos ali também, né? E aí a Bolsa, no dia que abriu essa negociação, é tradicional, né? Num dia de abertura de IPO, você tem um leilão fervoroso acontecendo, muitas ofertas de compra, venda. Na época era o Credit Suisse, se eu não me engano, que estava liderando essa oferta. E aí, de repente, não teve leilão, cara. Não tinha ofertas segurando o preço do ativo. E o ativo caindo. Eu falei, meu Deus, não vai abrir assim, né? Não vai abrir assim, não vai abrir assim. De repente abriu. Ele abriu caindo, né? E aí, se eu não me engano, o primeiro, segundo dia ali somado, caiu uns 10%. Só que quando você está alavancado em 6 vezes, 10% de queda vira 60% de prejuízo, né? Então eu aprendi de um jeito difícil, que a ganância, o medo e a impaciência já eram prejuízo. É óbvio, é que o problema é que, assim, nesse caso específico, inclusive, ele estava certo. Ele estava certo, tá? Eu descobri, teve um movimento político por trás disso depois. Mas eu descobri que é o seguinte, ele estava correto. Só que, por mais que ele estivesse correto, ou seja, existe uma maior probabilidade disso acontecer, porque de fato o papel abriu barato na época, existia uma chance pequena disso não dar certo. E quando existe uma chance pequena disso não dar certo, cara, você não pode colocar a ganância no meio. Tanto é que a minha maior dor era ser obrigado a zerar essa posição, mesmo acreditando que o papel ia subir. E aí, se você olha para o gráfico, o que aconteceu? As ações caíram e logo depois elas subiram para um preço acima do IPO. Então, não era óbvio que ia dar errado. Mas quando você sente o cheiro do dinheiro fácil, você tira qualquer tipo de mecanismo que pode proteger e você se expõe a mais risco do que você pode.